Gostaria de considerar que devemos lembrar sobre a santidade da vida, a ética da vida. E, de fato, muitas vezes lembramos, por um lado, da santidade da vida, por exemplo, a vida intrauterina, os bebês ainda que não nasceram e que devem ser protegidos para terem a chance de viverem, então. E, por um lado, existem os que se preocupam com essa pauta e negligenciam, então, qualquer preocupação com as criaturas mudas, os animais. Por outro lado, outros, então, trazem uma pauta bastante forte em favor dos animais, uma preocupação muito grande nesta área e legítima. No entanto, desconsidera a santidade da vida daqueles bebês em formação em suas mães. Então, ficamos nessa condição e devemos reconhecer todos os aspectos, e o mandamento divino, que requer amar a Deus e amar ao próximo, abrange também o cuidado pelos animais, e o mandato moral de Deus, não matarás, abrange essas mudas criaturas. O texto de Isaías 66:3 nos confirma essa linha de raciocínio ao falar que quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Isso não significa que há uma equivalência de culpa moral entre um homicídio e a morte de um animal. Porém, o mesmo princípio moral, ele é violado, que é a santidade da vida. Se nós formos ler na Bíblia o que é declarado sobre isso, por exemplo, em Eclesiastes 3:19-21, lá fala que é o mesmo fôlego de vida dado aos homens e aos animais. Provém da mesma fonte, que é Deus. Também são considerados alma vivente, segundo o relato de Gênesis. A distinção se dá realmente do ser humano receber a imagem e semelhança do divino e, desse modo, tornando-se um ser consciente e criativo. Mas vamos lembrar do propósito de Deus para com o antigo Israel. Após ter livrado eles da escravidão do Egito, pediu para que abandonassem o uso dos alimentos carnes antes de entrarem na terra de Canaã. A mesma coisa hoje é exigido nesse tempo do fim do seu povo que foi liberto da escravidão do pecado. Devem descartar também os alimentos carnes, tendo em vista o preparo para entrar na Canaã celestial. Apesar do Senhor ter enviado o maná para os israelitas, eles rebelaram e pediram carne. O Senhor lhes enviou carne junto à maldição. Então, tal como nós poderíamos ver lá em textos de Números 11, Salmo 78, Salmo 106, nos falam então, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor. Milhares morreram devido à rebeldia. Ora, essas coisas foram escritas para aviso nosso, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. É isso que está lá em 1 Coríntios 10. E, deste modo, então, devemos atentar a esses aspectos do que nós já temos na história relatada na Bíblia. Provérbios 12:10 é definitivo nesse sentido. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. E, em complemento a tudo isso, gostaria de trazer alguns textos do espírito de profecia falando sobre isso. O primeiro, então, confirmando aquela linha de raciocínio trazida anteriormente, nos fala, então, do alcance da lei de Deus, como está no Beneficência Social, página 47, um texto retirado da Review Herald, de 1º de janeiro de 1895. Diz assim:
Envolvido na coluna de nuvem, o Senhor Jesus havia dado especial indicação quanto à prática de atos de misericórdia para com o homem e os animais. Embora a lei de Deus requeira supremo amor a Deus e amor imparcial ao próximo, o vasto alcance dos seus reclamos toca também as criaturas mudas que não podem expressar em palavras suas necessidades e sofrimentos. O jumento, que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, deles te esconderás. Com ele os levantarás sem falta. Aquele que ama a Deus não somente amará o seu semelhante, mas considerará com terna compaixão as criaturas que Deus fez. Quando o Espírito de Deus está no homem, leva-o a aliviar o sofrimento antes que a criá-lo. Então, nós encontramos aqui que o alcance dos princípios trazidos pela lei de Deus, os 10 mandamentos, falando aí sobre o não matarás, alcança sim aos animais. Esse texto, então, nos confirma isso. O texto seguinte está no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 161. Homens e mulheres não podem violar a lei natural, mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas, alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente. E movido de amor e piedade para com a humanidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem viver em harmonia com a lei natural. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, aqui nós vemos que sim, violar as leis naturais estabelecidas por Deus, que envolvem as leis de saúde, para a sã constituição do nosso corpo, dentre outros aspectos da natureza, na nossa interação. Tudo isso, violar a lei natural é transgredir a lei de Deus. É isso que é declarado. Também é dito que essa obra é essencial no tempo em que vivemos, porque ela acompanha a terceira mensagem angélica. E deste modo prepara também um povo para a vinda do Senhor. De fato, como sabemos através de outros textos, é o próprio braço direito da mensagem do terceiro anjo. Por fim, é importante refletirmos como igreja que devemos nos manter na fidelidade a todos os requisitos da lei. No livro Testemunhos para Ministros, página 16 a 17, nos dá a seguinte advertência. Na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes, Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada, distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado.
Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrado nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Então, a posição da igreja em estado condicional deve nos fazer refletir se está havendo a defesa de todos os princípios e que se não utilize pretextos que o mundo apresenta para se quebrar o elo de ligação com o nosso Deus.